Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Mariana. Nós vamos estudar juntos os conteúdos de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a concordância verbal do verbo com o sujeito simples. A concordância verbal diz respeito da relação que o verbo tem com o sujeito. Nessa primeira aula sobre esse assunto, nós vamos falar da relação desse verbo com o sujeito simples. Como regra geral, a gramática nos diz que o verbo concorda em número e em pessoa com o sujeito. O que quer dizer número, né? Singular ou plural. E pessoa são as pessoas do discurso. A primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa é com quem se fala e a terceira pessoa é de quem se fala. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Veja o exemplo da relação do verbo com o sujeito nessa regra geral. Cláudia está feliz com o resultado das provas. Então, olha o sujeito Cláudia. Cláudia refere-se a qual pessoa do discurso? Não é ela? Terceira pessoa do singular. Portanto, esse verbo deve ser flexionado no singular e na terceira pessoa. Cláudia está. No entanto, existem alguns casos especiais que vão reger essa relação entre o verbo e o sujeito simples. Vamos ver cada um deles agora. O primeiro diz respeito à construção do sujeito com expressões partitivas, mais substantivo ou pronome. Então veja, a maioria das pessoas não fuma. A possibilidade aqui de flexão verbal, de concordância do verbo com o sujeito, nesta primeira frase, diz respeito a o verbo concordar com a expressão partitiva. Mas ele pode também concordar com um substantivo que está pós-posto a essa expressão. Então, quando nós tivermos uma construção de sujeito do tipo expressão partitiva mais substantivo ou pronome, o verbo pode concordar com a expressão partitiva ou com o substantivo ou pronome. E o que é a expressão partitiva? É aquela expressão que nos traz o sentido de parte. Então, olha, mais uma vez os exemplos. A maioria das pessoas. Veja que essa expressão nos dá uma ideia de recorte, um sentido de uma parte das pessoas. A maioria das pessoas não fuma, o verbo concordando com a expressão partitiva. Já no segundo exemplo, a maioria das pessoas não fumam. Agora o verbo concordando com o substantivo. O segundo caso que diz respeito a essa relação é aquele que traz no sujeito a porcentagem, uma expressão, que traga o sentido de porcentagem, uma expressão numérica. Quando isso ocorrer, se o meu sujeito for composto apenas da expressão que traz a ideia de porcentagem, o verbo deverá concordar com a expressão que traz essa ideia de porcentagem. Então, 98% foram aprovados. Veja que o sujeito possui apenas como núcleo a própria expressão de porcentagem, 98%. Portanto, o verbo concorda com esse núcleo. No entanto, se essa expressão for seguida de um substantivo, aí ela vai trazer uma ideia, vai se transformar em uma expressão partitiva. Nesse caso, nós vamos retomar a regra anterior. O meu verbo pode concordar com a expressão de porcentagem, olha, 1% dos eleitores sabe, ou o meu verbo pode concordar com o substantivo que está pós-posto a essa expressão. Então, 1% dos eleitores sabem em quem votar. Então, lembre-se, se no sujeito houver apenas a expressão de porcentagem, o verbo concorda com a expressão. Mas, se na constituição do sujeito houver a porcentagem mais um substantivo,
ela vai se transformar em uma expressão partitiva. Aí o verbo pode concordar ou com a expressão ou com o substantivo. Dentro desse mesmo exemplo de porcentagem, existe ainda mais uma especificidade. Veja só, a gramática diz assim: quando a expressão partitiva ou verbo vier antes da porcentagem ou quando um determinante anteceder a porcentagem, a concordância faz-se sempre com um número percentual. Vamos entender isso no exemplo. Veja aqui, 36% não compareceram à votação. Veja que a expressão partitiva antecede o verbo. Então, ela vai concordar com a expressão. O verbo vai concordar com a expressão. Não compareceram à votação 1% dos eleitores. Veja que agora o verbo é que antecede, né? Ele antecedendo, então ele vai concordar também com a expressão partitiva. O terceiro caso da concordância verbal no sujeito simples diz respeito à expressão fracionária. Exatamente aquela fração que você estuda em matemática. Se lá no núcleo do seu sujeito houver uma expressão fracionária, a gramática diz que o verbo vai concordar com o numerador da fração. E agora nós vamos recorrer aos conhecimentos lá da matemática, né? Lembrando que o número que está em cima é o numerador e o número que está embaixo é o denominador. Aqui, na regrinha da concordância verbal, o verbo vai concordar com o numerador da fração. Então, 1/2 de mim é coragem. Por quê? Porque o 1 dá a ideia de singular, portanto, o meu verbo deve estar também no singular. 2/3 do grupo são determinação. Então, veja que agora o meu verbo vai concordar com o numerador, que traz uma ideia de plural. Portanto, vai ter que ter a sua flexão também no plural. O quarto caso da concordância verbal no sujeito simples são com expressões indicativas de quantidade. A gramática nos diz o seguinte, que o verbo concorda com o substantivo que segue essa expressão. Então, olha, cerca de 50.000 pessoas, tenho a minha expressão de quantidade seguida de um substantivo que está no plural, portanto, o meu verbo vai ter que concordar em número e pessoa com esse substantivo, portanto, estavam. As pessoas são elas, terceira pessoa do plural, portanto, o meu verbo também está conjugado na terceira pessoa do plural. Cerca de 50.000 pessoas estavam no estádio. Mais de um corredor abandonou a prova. Veja que eu tenho mais uma vez, a ideia aqui, a expressão indicando quantidade, mais um substantivo. Portanto, o meu verbo vai ter que concordar com esse substantivo. No caso, corredor, ele, né, terceira pessoa do singular, o verbo também vai concordar com ele, se conjugando em terceira pessoa do singular. Mais de um corredor abandonou a prova. O quinto caso do sujeito simples diz respeito ao pronome relativo que. E aí nós vamos prestar bastante atenção, tá? Então dê uma olhadinha. O verbo da oração adjetiva deverá concordar em número e pessoa com o termo da oração principal ao qual o pronome se refere. O que quer dizer isso? Nós vamos analisar a frase para interpretar essa regra. Veja, fui eu que fiz. Veja que o pronome relativo refere-se ao pronome pessoal eu. Portanto, o verbo dessa oração adjetiva deve concordar em número e pessoa com o termo a que se refere o pronome relativo. No caso, o pronome eu, primeira pessoa do singular e o verbo também na primeira pessoa do singular. Quando o relativo que tomar por antecedente a expressão um do, umas das, uns dos, o verbo costuma ir para o plural. Então, nós temos regra geral e exceção. Regra geral, retomando, o verbo vai
concordar com o termo a que se refere o pronome relativo que, a não ser que ele esteja se referindo a essas expressões. Nesse caso, ele costuma ir para o plural. Veja o exemplo. Tom Hanks é um dos atores que melhor recebem em Hollywood. Então veja que ele vai concordar com a expressão e não com Tom Hanks, certo? Caso especial 6, pronome relativo quem, um pouquinho diferente do anterior, diz o seguinte, que ele pode ou concordar com o pronome antecedente ou com o próprio relativo, ficando em terceira pessoa do singular. O que quer dizer isso? Vamos analisar a frase. Olha, fui eu quem pintei. Nessa primeira parte, nós percebemos que o verbo está fazendo concordância com o pronome pessoal eu. Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do singular. E a regra diz, ou faz concordância com o pronome antecedente, ou faz concordância com o próprio pronome relativo, ficando na terceira pessoa do singular. Veja, fui eu quem pintou essa parede. A sétima regrinha da concordância do verbal com o sujeito simples vai falar da presença lá na constituição do meu sujeito de pronomes indefinidos e interrogativos, mais a preposição de, mais pronome pessoal. Então veja, neste caso, o meu verbo pode concordar ou com o pronome indefinido ou interrogativo ou com o pronome pessoal após a preposição. Então a minha frase poderia ser, de acordo com essa regra gramatical, alguns de nós poderão morrer, quando o verbo concordar com o pronome indefinido. Ou alguns de nós poderemos morrer, se eu optar por fazer a concordância com o pronome pessoal em um tipo de sujeito assim. Então, o que a regra nos diz? Caso seu sujeito seja constituído de pronome indefinido, pronome interrogativo, mais uma preposição de, mais um pronome pessoal, o verbo pode concordar ou com os indefinidos ou com o pronome pessoal. A oitava regrinha diz respeito a pronomes de tratamento. Nessa regra diz o seguinte, que o verbo vai sempre para a terceira pessoa do plural ou singular. Então veja o pronome de tratamento. Espero que vossa senhoria, está no singular o pronome, então o verbo vai para a terceira pessoa do singular. Espero que vossa senhoria entenda os motivos. No segundo exemplo, espero que vossas senhorias, veja que agora o meu pronome de tratamento está no plural. Portanto, o meu verbo vai para a terceira pessoa do plural. Espero que vossas senhorias entendam os motivos. A nona regra de concordância verbal com sujeito simples vai falar de substantivos que possuem forma e sentido no plural ou no singular. Veja só. Quando o núcleo for um substantivo coletivo, o verbo assume a forma singular. Então perceba que ele tem o coletivo que nos dá uma ideia de plural, portanto, porém o meu verbo vai assumir forma singular. Então olha o exemplo, a quadrilha fugiu em um carro. Eu tenho uma ideia de plural, porém o verbo está no singular, então o substantivo está no singular, então o meu verbo também permanece no singular. A outra parte que fala desses substantivos de forma plural e singular diz o seguinte: quando o substantivo não vier antecedido por um determinante e tiver forma plural, mas com sentido singular, o verbo vai para o plural. Então veja que é um pouquinho diferente da regra anterior. Na anterior,
o verbo tinha um sentido plural, estava escrito no singular. Nesse não. Nesse ele tem um sentido plural, mas está escrito na forma plural, mas a falta aqui do determinante é que vai dizer se esse verbo vai ou não para o plural ou singular. Então veja, férias é um alívio. Então eu não tenho um determinante, um artigo antes desse substantivo, portanto, esse substantivo ele vai ter uma forma plural, mas com sentido de singular. Minhas férias são um alívio. Agora eu tenho um determinante aqui, que é um pronome, né? Então esse pronome antecedendo o substantivo, eu vou dar agora uma determinação para ele de plural, então o meu verbo vai ter que ser também conjugado no plural, certo? A outra parte sobre esse substantivo diz respeito aos substantivos próprios. Quando o meu núcleo do sujeito for um substantivo próprio e que também não possua o determinante, o verbo fica no singular. Então veja, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu tenho aqui o nome do livro, um nome próprio. Sem a presença do determinante, o meu verbo fica no singular. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um excelente romance. Já com a presença do determinante, veja como muda. Os Estados Unidos são uma grande potência. Então é preciso observar nesse último caso especial da relação do verbo com o sujeito simples, a presença ou não desses determinantes e a ideia de singular e plural que esses substantivos que fazem parte do núcleo do sujeito estão emitindo. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo.